Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo eu quero falar sobre a iluminação, a origem. O que é essa origem? É o começo, é o princípio. Mas antes eu vou contar uma história. Imagina que existisse uma forma de vida como uma estrela reluzente, muito iluminada, muito brilhosa. Mas isso era tudo que ela era, apenas luz. Ela então se sentia sozinha. Ela queria ter pernas e braços, ela queria pessoas vindo ao encontro dela, outros seres vindo ao encontro dela. E ela imaginava como seria isso. Só que um dia ela sonhou. Ela sonhou que ela criou tudo que ela tinha imaginado. Ela criou formas e ela deu vida a essas formas. Então passaram a existir outros seres além dela. E ela sabia que esses seres que ela criou, eles poderiam decidir por conta própria ser o que eles quisessem ser. Só que existia uma condição: ninguém lembraria de nada. A condição seria que nenhum desses seres se lembrariam que foram criados por essa estrela. Eles não teriam essa memória. Eles não saberiam que estavam conectados a ela e que eles teriam a mesma consciência, o mesmo poder que ela, a mesma luz que ela. Porque dessa forma eles seriam livres. Eles poderiam ser quem eles quisessem ser. Eles não ficariam apegados na ideia de serem criados por ela, de serem apenas isso, ou de serem tudo isso, porque eles teriam a livre escolha. Então a condição era essa, que ninguém se lembraria de nada. Ninguém se lembraria de onde veio, como surgiu e por que existe. Teria que ser dessa forma, porque sendo uma tela em branco, a partir daí esses seres tomaram várias formas. Ao longo do tempo, cada um decidiu no que queria acreditar, no que queria ser, fazer, qual significado daria para sua existência, quais caminhos seguiria. Desejos foram surgindo em suas mentes, criatividades, inovações, reflexões. E essa mente, ela foi tomando consciência sobre si própria. E no meio de tantas criações próprias, eles começaram a questionar a própria existência. Quanto mais o tempo passava, mais história eles tinham para contar, mais história tinha para servir como base em suas verdades, em suas crenças. Nem todos escolheram o mesmo caminho. Como dentro deles existia um grande vazio, que era a falta, aquela falta de saber quem era e de onde veio e por que existia. Essa falta era como uma grande sombra que pairava sobre eles. Era um vazio que eles tinham que carregar, um entendimento que nunca chegava, a pergunta que nunca se calava. E enquanto essa pergunta não era respondida, eles iam vivendo. Alguns se questionavam mais. Por que a gente vive aqui? O que significa isso? Por que estamos aqui? Quem nos colocou aqui? Até quando ficaremos aqui? Para onde iremos quando morremos? É verdade mesmo que a gente volta depois da morte? É verdade que existe um espírito e mesmo que o nosso corpo morra, nós estaremos em algum lugar e depois o nosso espírito ele voltará em outro corpo, em outra vida? Quem vai responder todas essas perguntas? Outros seres já escutavam isso e diziam: para que ficar se perguntando isso? Para que saber que diferença faz? Vamos viver. Tem tanta coisa para viver. Tem tantas coisas para fazer aqui, para desejar, para conquistar. Desejos infinitos para buscar aqui. Para que ficar se perguntando isso? Não leva a lugar nenhum. A verdade que foi oculta, na verdade, ela só poderia ser revelada se o próprio ser buscasse por ela. Se fosse uma escolha dele, pela livre escolha dele, e ele quisesse saber. Se ele buscasse pela resposta,
ele encontraria. E mesmo se ele encontrasse e dissesse para todos os outros apenas entenderiam se eles também buscassem, perguntassem e quisessem saber. Porque a resposta mudaria tudo. A resposta diria para eles que eles eram algo diferente do que eles pensavam que era. A resposta diria para eles que o mundo deles era algo diferente do que eles acreditavam. A resposta mudaria tudo. E eles teriam que estar preparados ao acessar a verdade, estar dispostos a soltar a mentira. Todas as mentiras. Porque aceitar a verdade tinha esse preço. Descobrir que é outra coisa, que é algo diferente, exige o preço de soltar aquilo que não é real, que é só uma ilusão. Alguns seres, então, começaram a entender, conseguiram chegar nesse lugar da verdade. E ela foi revelada a eles. Eles então quiseram falar para todos os outros: olha, nada disso é verdade. Olha, nós somos algo diferente. Olha, a verdade não é isso que você está acreditando. Nós viemos acreditando em algo que não é real por tanto tempo. Mas os outros seres, muito envolvidos nos próprios percalços, nas próprias ambições e desejos, objetivos individuais, faltas e feridas, necessidades, em tudo aquilo que eles queriam ser, queriam se tornar. Eles não queriam dar ouvidos sobre soltar, sobre entender que era ilusão, que a verdade já tinha sido revelada, que não precisavam mais buscar por nada. Apenas ouvir a verdade, entender a verdade e aceitá-la. E que ela seria suficiente para trazer de volta para a essência deles, que era a mesma essência daquela estrela que os criou. Por outro lado, a ignorância, a falta de consciência, que chamamos de inconsciência, causa muito sofrimento. Porque no lugar da consciência, tudo que existe é um vazio, é uma falta. E essa falta é preenchida de diversas formas, com vícios, dependência emocional, desejos, crenças, incessante para preencher, para tentar preencher, com companhias, com distrações, com trabalho, estudo, com excesso de estudo, de exercícios físicos, de trabalho. Tudo que eu falei sobre a estrela, sobre a origem, sobre os seres, foi um jeito lúdico, um jeito figurativo de tentar explicar algo que é tão abstrato, mas a nossa mente ela precisa de figura, ela precisa imaginar, ela precisa compreender. Então a melhor maneira que eu encontrei para tentar colocar em palavras aquilo que a gente só consegue entender quando a gente se conecta na consciência foi falando figurativamente. Nós temos tantas camadas de histórias, nós temos tantas camadas de memórias que não conseguimos ir além disso. Existe um propósito nesse mundo, existe o propósito da experiência. A consciência, ela sabe das coisas, ela não sente. Na matéria, sim. A experiência, você sente, você tem um corpo, você é alguém. E você pode se experienciar vida após vida de formas diferentes. Vida após vida você pode vivenciar a sua própria evolução. Mesmo que você não se recorde, mas tudo que você viveu te trouxe até aqui, para ser a pessoa que você é hoje. Tudo te compõe, porque você é algo além da sua mente. Você traz tudo com você, mas você não se lembra. Porque se você se lembrasse, você ficaria preso nisso. Precisa ser uma página em branco cada vida, para que você possa tomar as próprias decisões e decidir por conta própria fazer diferente. Ou não. Mas até essa liberdade, essa livre escolha, porque não é uma página em branco totalmente. Antes de você reencarnar nesse corpo e ser essa pessoa que você é, antes você era uma alma. Nessa alma você decidiu
coisas que você queria viver, coisas que você queria se trabalhar, coisas que seriam importantes você viver para sua própria evolução, porque você sente a sua alma te guiando, você sente que ela quer que você consiga alcançar as coisas que você se propôs a alcançar aqui, agora, nessa vida. A sua alma, ela tem o chamado dela, e você sente quando você está indo na direção contrária, quando você está paralisado, ou quando você está sendo levado por buscas ilusórias. Só que você tem essa livre escolha de negar a sua alma, de seguir por esse caminho que você quer seguir. E nós sentimos quando nós estamos indo contra a nossa alma, quando nós estamos nos afastando da nossa essência e do caminho que seria o mais alinhado com a nossa evolução. A nossa alma, ela não está nos dizendo, olha, eu que mando em você e você não tem escolha. A nossa alma, ela simplesmente sabe o que é melhor para nós, para essa vida, para esse momento. Não existe acaso, a sua aparência não é um acaso, a sua personalidade, o seu temperamento, seus pais, onde você nasceu, os dons e habilidades que você tem, ou até mesmo se você acha que você não tem, mas é algo para você descobrir. E onde tudo isso se conecta naquela verdade primordial que eu estava contando sobre a estrela, os seres trilharam seus caminhos, foram em muitas direções. Por eras, eles se afastaram da essência, foram cada vez mais distantes. E o momento que nada disso mais é suficiente, que você fala, não tenho mais interesse em continuar vivendo experiências rasas e me distraindo com ilusões, é o momento que você começa a voltar para casa. Então você tem que fazer o caminho de volta. E esse caminho de volta é dentro de você. Se aprofundar nessas camadas de ilusões que foram criadas dentro de você, por você, pelas suas experiências, pelas suas escolhas, pelas suas vidas, você vai se aprofundando nisso e desfazendo, dissolvendo cada camada no seu tempo. No seu caminho de volta, a sua consciência, ela te acompanha. Cada pergunta que você faz, ela te responde. Porque entender é só o primeiro passo. Mas sem fazer o seu trabalho, sem querer olhar para todas as mentiras, desfazer todas as ilusões, sem a autorresponsabilidade, você não sai do lugar. E você pode até dizer que você sabe da verdade. Você pode até dizer que você é essa verdade. Só que isso será da boca para fora. Você não se torna iluminado só porque você já entendeu o que é iluminação. Você não se torna iluminado porque você entendeu que é um direito seu. E seu ego pode até tentar usar isso de um jeito narcísico, para tentar se sentir superior aos outros só porque entendeu uma verdade. Mas você não vai se sentir melhor, porque seu mundo interior não está limpo. Seu espírito não está em harmonia. Como você sabe que você está limpando as mentiras, que você está se aproximando da sua essência? Você vai conseguindo fazer coisas que antes você não conseguia. Porque se você tinha muitas crenças sobre incapacidade, não merecimento, muito medo da rejeição, das suas feridas, se sentia muito inferior, se colocava em um lugar de submissão, de dependência emocional, e você se percebe capaz, se percebe em um lugar de eu consigo, eu posso. Se a consciência nos ensina o que é verdade, o que é mentira, isso também pode ser ensinado. Nós podemos aprender com a consciência e transmitir esse conhecimento, ajudar outras pessoas a entenderem também. Se você entende que você não é um ser limitado, que você não é um ser incapaz, que não tem dignidade, não tem força ou coragem, disposição, permissão, e vive uma vida travada, limitada, cheia de sofrimento, de escassez, que você é livre dessas crenças, que você pode soltar essas crenças, que você pode ser uma pessoa boa sem sofrimento,
que o sofrimento não te faz uma pessoa melhor. E você vai desmentindo todas as mentiras sobre sacrifício, sobre sofrimento, sobre escassez, sobre Deus não te amar. Eu contei uma história no começo desse vídeo e eu poderia ter falado a mesma coisa de uma maneira diferente, mas teria que ser com a mesma essência, com a mesma verdade. Então, pessoas diferentes estão falando sobre a mesma coisa de maneiras diferentes. E você entende que existe algo único ali, vem da mesma fonte. Aprenda a reconhecer o que vem da mesma fonte e busque dentro de você, por esse caminho que te leva de volta para casa, e comece a desmentir as outras vozes que querem te levar para aquele lugar do vitimismo, do ser que é apegado na matéria e que se acha limitado. Gente, eu vou fazer outros vídeos sobre o assunto, mas por hoje é só. Um grande beijo.